RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Muito boa noite, está começando agora o Jornal da RDC. E você confere os principais destaques desta terça-feira. Perigo à saúde. Ministério Público de Canoas instaura inquérito para investigar contaminação no solo em parte do bairro Niterói. A responsabilidade, no primeiro momento, ela é civil, no sentido de obrigar o poluidor a reparar os danos causados, mas ela pode também ser administrativa, no sentido de até perda da licença, enfim, proibição de continuar com as atividades, e também criminal. Jornalismo da RDC TV obteve com exclusividade o nome da empresa responsável pelo dano. IPVA 2019, período para pagamento do IPVA com desconto, começou hoje e vai até o dia 28 de dezembro. Contas públicas. Prefeitura de Porto Alegre deve quitar salários de novembro nesta quarta-feira. No âmbito estadual, Secretaria da Fazenda já quitou o salário de novembro dos servidores que recebem entre R$2 e R$5.000. E ainda, confira como fica o tempo nas principais regiões aqui do estado para a quarta-feira. O Rio Grande se conecta aqui. E nós começamos esta edição do Jornal da RDC falando de uma homenagem. Pois é, faltam apenas 3 semanas para terminar o mandato do governador do estado, José Ivo Sartori. E na manhã desta terça-feira, ele foi homenageado pela Associação Comercial de Porto Alegre. Sartori foi recebido pelas autoridades no fim da manhã desta terça-feira, na sede da Associação Comercial de Porto Alegre. O governador recebeu uma homenagem por parte da associação pelos trabalhos prestados ao Rio Grande do Sul nos últimos 4 anos. Sartori também fez um balanço sobre as principais ações realizadas na administração do estado. O regime de recuperação fiscal e a renegociação da dívida do estado foram alguns dos temas mais discutidos ao longo dos últimos 4 anos pelo governador, que apontou uma redução nos juros, que de 6% passou para 4%. Reduzir os juros e, portanto, hoje os juros são de 4%, anteriormente eram de 6%. E sempre medidos pelo menor índice que existe hoje daqui para frente. Isso significa dizer que lá em 2028 e até lá, nós teremos uma redução da dívida, nessa renegociação da dívida, em torno de 22 bilhões de reais. Sartori também falou sobre as propostas apresentadas na Assembleia. Para que se colocasse lá a CE, a CRM e a Sulgás, no sentido de retirar o plebiscito da Constituição. Em não se retirando o plebiscito, no ano passado, nós apresentamos a proposta, então, de realização do plebiscito. Se não podia retirar da Constituição, que fosse feito o plebiscito. Essa foi a caminhada. E infelizmente, o regime de recuperação fiscal, que poderia ter sido realizado, ele não foi realizado por não ter justamente viabilizado esse processo. A homenagem contou com a participação de autoridades na sede da Associação Comercial de Porto Alegre, no Centro Histórico. Um grupo de empresas aqui de Porto Alegre é investigado por descarte irregular de materiais. Sem autorização, eles depositavam lixo em um banhado. Por isso, hoje, a Polícia Civil deflagrou uma operação e cumpriu 23 mandados de busca e apreensão na capital, em Viamão e também em Alvorada. De acordo com a polícia, as empresas investigadas usavam telentulhos como depósito de dejetos irregulares em terreno público para fazer aterro. O local servia de base para a construção das casas. Nesse local, integrantes de uma associação de fachada realizaram então o aterramento desse material sólido, fazendo com que houvesse então o aterramento e a possível instalação ali de casas e, portanto, eles praticaram um novo crime de loteamento ilegal de moradias. Ali nós então identificamos nos cumprimentos de mandados de busca em média de 50 famílias morando no local. Tudo era cobrado pela organização criminosa, o valor do terreno e do condomínio.
poluição ambiental e parcelamento ilegal de solo urbano são alguns dos crimes apontados pela investigação. Ao final da operação, nós tivemos 2 presos por posse ilegal de munição. O inquérito policial termina então com o indiciamento por poluição ambiental, loteamento ilegal, irregular e organização criminosa. Na operação também foram apreendidos centenas de pinos de cocaína, pedras de crack, um revólver calibre 32, uma espingarda de pressão com luneta, uma espingarda calibre 28 e outra calibre 20, munições, documentos, celulares e 3 aves silvestres. Cerca de 110 policiais civis foram mobilizados para a operação. E seguindo na área da segurança pública, o dono de uma fábrica clandestina de produtos de limpeza e de uso veterinário foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira em uma ação conjunta entre a Polícia Civil, a Vigilância Sanitária, o Ministério da Agricultura e o Conselho Regional de Química. Diversas irregularidades foram encontradas no local durante a ação. Os agentes públicos encontraram grande quantidade de produtos de saneamento produzidos de forma totalmente irregular, além de produtos de utilização veterinária. Segundo a polícia, o local não tinha alvará de funcionamento. Por isso, a fábrica clandestina foi interditada pela Vigilância Sanitária. Além disso, os produtos de uso veterinário não possuíam registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Segundo as investigações, 10 mil litros de produtos saneantes e de uso veterinário eram produzidos por mês. O dono do estabelecimento foi autuado em flagrante e deve responder por crime contra as relações de consumo, com pena prevista de até 5 anos de prisão. E agora, atenção motoristas. O período para o pagamento do IPVA com desconto iniciou hoje. E quem nesse fim de ano deseja economizar, é melhor já ir se organizando, viu? A partir desta terça-feira até o dia 28 deste mês, os condutores podem pagar esse imposto mais barato. Os descontos podem alcançar até 25,48% sobre o valor do imposto. Mais de 3,7 milhões de veículos no estado precisam recolher o tributo. A Secretaria Estadual da Fazenda estima arrecadar 2 bilhões 895 milhões de reais com o IPVA 2019. 50% do total arrecadado vão para o estado e os outros 50% para o município de licenciamento do veículo. Para alcançar o desconto máximo, o contribuinte precisa levar em conta as vantagens do bom motorista e do bom cidadão. Quem não recebeu multas nos últimos 3 anos terá dedução de mais de 15%. Para quem não foi multado há 2 anos, o índice de desconto é de 10% e de 5% para quem ficou 1 ano sem receber infrações. O desconto do Bom Cidadão reduzirá em mais 5% o valor do imposto aos proprietários de veículos que acumularem 100 notas fiscais no programa Nota Fiscal Gaúcha. Se o veículo estiver no nome de empresas, o desconto máximo para a quitação até o dia 28 de dezembro será de 6,85%. E as festas de fim de ano estão chegando, mas já tem gente pensando lá no carnaval, né? Então, quem mora em Porto Alegre, atenção agora! As datas para a realização do Carnaval de Rua na Cidade Baixa foram definidas em audiência de conciliação na 2ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre nesta terça-feira. Toda a folia vai ser nos dias 2 e 5 de março de 2019. 2 blocos por data vão poder se apresentar. Outras apresentações podem acontecer na região, mas fora das ruas internas da Cidade Baixa, nos dias 23 de fevereiro, 9 e 10 de março, em locais ainda a serem divulgados no edital, que vai ser lançado nos próximos dias. Olha só, daqui a pouco a gente traz uma reportagem falando sobre a contaminação do solo em Canoas. O jornal da RDC obteve com exclusividade o nome da empresa que causou todo este dano. Agora faz 28 graus em Porto Alegre e nós vamos a um rápido intervalo. Não saia daí porque a gente já volta, viu?
Nós estamos de volta com o Jornal da RDC e daqui a pouco a gente vai falar sobre a contaminação do solo em Canoas. Mas saiba que você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook e pelo Twitter RDC TV Digital. Siga também a nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos dos nossos bastidores. E olha, já está disponível para consulta o 7º lote de restituição do Imposto de Renda 2018. O crédito bancário será feito no dia 17 de dezembro para mais de 150 mil contribuintes, somando mais de 319 milhões de reais. Atenção, tem prioridade idosos acima dos 80 anos, contribuintes com alguma deficiência ou doença grave e aqueles que têm o magistério como maior fonte de renda. Mais informações podem ser consultadas pelo site www.receita.fazenda.gov.br ou pelo Receita Fone número 146. Mas agora a gente traz uma boa notícia para os servidores do Estado. O governo depositou nesta terça-feira mais uma parcela do salário dos servidores que recebem entre R$ 2 e R$ 5 mil. Com mais esse depósito, 275 mil servidores ligados ao Executivo Estadual estão com o salário de novembro em dia, o que representa 80% dos vínculos. Cerca de 125 mil matrículas se encontram nesta faixa salarial. Para atender aos funcionários deste grupo, a Secretaria Estadual da Fazenda precisou reunir em caixa um total de 432,8 milhões de reais, recursos com origem na arrecadação de ICMS sobre combustíveis, telecomunicações e energia elétrica. Na próxima quinta-feira, a Fazenda deve quitar os salários de um novo grupo de funcionários. O valor do depósito, no entanto, vai depender do volume de arrecadação de ICMS dos setores de comércio e indústria que entrar no caixa do Estado até a data. E o projeto de lei do Executivo, que trata sobre o parcelamento do 13º salário dos servidores estaduais, foi aprovado por unanimidade nesta terça-feira pela Assembleia Legislativa. A matéria autoriza o Poder Executivo a parcelar o benefício dos servidores do Estado, que para receber o valor integral vão poder sim pedir empréstimo bancário. Em contrapartida, o governo do Estado se compromete a pagar os juros. E já no âmbito municipal, a Prefeitura de Porto Alegre deve quitar a folha de novembro amanhã, na quarta-feira. Nesta quarta-feira será realizado o depósito do saldo restante da folha do município. 9.952 municipários serão contemplados com o crédito, o que representa 32% das matrículas que ainda não tinham recebido seus vencimentos de forma integral. O total da folha líquida do mês de novembro ficou em 134 milhões de reais e corresponde a 31.028 matrículas de servidores. A primeira parcela, no valor de R$ 2.220, foi depositada no dia 30 de novembro e integralizou os salários de 9.655 matrículas, 31% dos servidores. A segunda parcela foi paga no dia 3 de dezembro no valor de R$ 650. A terceira parcela foi depositada na sexta-feira, dia 7, no valor de R$ 790. E a quarta parcela foi paga nesta terça-feira no valor de R$ 1.500. Agora a gente muda um pouco de assunto e traz uma dica para todo mundo que mora em Porto Alegre ou então que passa pelo centro da capital. A primeira edição da Feira da Agricultura Familiar começou nesta terça-feira no Largo Glênio Pérez, no Centro Histórico de Porto Alegre. E além de poder comprar produtos oriundos da agricultura familiar, todos os visitantes também podem desfrutar de atividades de lazer para toda a família, viu? Entre elas, a degustação de pratos típicos da culinária regional na cozinha Show Interativa, onde chefes renomados vão demonstrar como a agricultura familiar contribui com a alta gastronomia brasileira e como os visitantes podem utilizar esses produtos no dia a dia. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a agricultura familiar, basta ir ao Largo Glênio Pérez, bem no centro de Porto Alegre. O evento vai ficar aberto das 8 da manhã até às 7 da noite, até o dia 14 deste mês, que é a próxima sexta-feira. Não dá para perder, viu?
E o Ministério Público de Canoas instaurou nesta terça-feira um inquérito para investigar a contaminação no solo em um bairro de Canoas, na região metropolitana. Uma empresa que já foi notificada contaminou o lençol freático com um metal pesado, que é inclusive cancerígeno. Confira. Depois da Prefeitura de Canoas ter informado a população que o solo estava contaminado, isso foi o que sobrou da plantação da dona Marilene. Às 6 horas da manhã a gente levantava, eu e a minha mãe vinha olhar a horta, dava bom dia para as plantas, que eu tratava as plantas como se fossem pessoas, conversava com elas, vinha aqui, todo dia aquilo para nós era uma felicidade. É triste, muito triste. Não é só o valor de trabalho, mas assim, sentimental, entendeu, moço? Sentimental. Da gente ter as coisas e vejo isso aí tudo assim, ó, virado em lixão. Tô limpando, porque eu não posso ver meu pátio assim. Nós vamos limpar tudo e deixar fazer o quê? Neste espaço ela tinha banana, feijão, pepino, temperinhos verdes e tantas outras hortaliças. Inclusive distribuía parte da plantação para ajudar quem precisava. Mas agora, depois desta notícia, ela optou por destruir o pátio, já que a orientação da prefeitura é não consumir nenhum produto que venha da terra em todo o perímetro possivelmente afetado. Agora, como diz ela, eu vou vir fazer o quê aqui? Olhar a terra destruída? Porque as coisas, tá aí tudo terminado. Pepino, batata doce, eu tinha de tudo. Pimentão, repolho, tomate, isso tudo foi... Os lixeiros hoje levaram nos sacos, feijão, tudo foi embora. Quem possui poço artesiano na região também não deve utilizar a água. A água a gente toma só filtrada, né? E até as plantas, assim, tá bem complicado. E de acordo com a Secretaria do Meio Ambiente do município, no final do ano passado, houve a denúncia do solo contaminado. E então começaram as investigações. A vizinha foi abrir uma piscina, né, escavou e aí subiu a água do lençol freático que aparentava que tinha contaminação. Ela fez uma denúncia, nós fomos até lá e já notificamos imediatamente a empresa a fazer os estudos para confirmar essa contaminação. A contaminação foi confirmada. O cromo 6, tá? Ele é um metal pesado, ele é cancerígeno e tem presença de alguns outros metais ali que são também importantes, mas o pior deles é o cromo 6, por isso se fala mais nele. Ele está ali em concentrações que ainda não estão definidas, porque foram feitas recém uma primeira avaliação. Sabe que existe a presença dele, mas não se sabe ainda até onde, então por isso que precisa tomar esse cuidado. A área de risco é no bairro Niterói, da BR-116 até a Rua Fernando Ferrari e da Rua Alegrete até a Rua Minas Gerais. De acordo com o Ministério Público, a empresa deve apresentar um relatório completo com uma análise detalhada do dano. Qual é a nossa ideia? Imediatamente tentar verificar quais são as medidas emergenciais a serem feitas, né? Quais são as orientações básicas para a população no sentido de conter minimizar eventuais danos que possam advir disso e, num segundo momento, buscar as responsabilidades para que o dano seja recuperado no máximo possível da sua extensão. Então, vão ser feitos estudos completos a respeito da extensão do dano para poder depois tomar as medidas mitigatórias necessárias. De acordo com o Ministério Público, a empresa que até então não tinha o nome divulgado é a Lacerda e Companhia Limitada, com o nome fantasia de Cromagem São Vicente, que funcionava nos fundos de uma residência. Ela deve ser responsabilizada pela contaminação. A responsabilidade, no primeiro momento, ela é civil, no sentido de obrigar o poluidor a reparar os danos causados, mas ela pode também ser administrativa, no sentido de até perda da licença, enfim, proibição de continuar com as atividades, e também criminal, porque nós estamos diante de uma poluição que implicou a tipificação de um crime, porque isso também implica em poluição, isso é crime definido pelo artigo 54 da Lei dos Crimes Ambientais. Então também pode haver uma responsabilidade criminal. Em breve, o Ministério Público também vai realizar uma vistoria no local e tomar medidas emergenciais.
Realmente um grande problema, né? E lembrando que o alerta principal da Prefeitura é não consumir alimentos que venham da terra e também não tomar água de poço artesiano que venha dessa região da área de risco. E nem molhar as plantas, também não dar essa água para os animaizinhos, né? Apenas água da Corsã. E nós da RDC TV vamos continuar acompanhando esse caso. O programa Cruzando as Conversas desta terça-feira vai debater a intolerância religiosa. A Constituição Cidadã de 1988 estabelece que, abre aspas, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias, fecha aspas. Mas, frequentemente, surgem casos de intolerância religiosa, inclusive com pessoas agredidas. E o assunto será pautado no Cruzando as Conversas de hoje, com a apresentação do jornalista Vitor Dalla Rosa. Não perca, é logo após o Jornal da RDC. E agora a gente fala sobre o tempo. Hoje o calorão foi demais, né? Até na sombra estava muito quente. Só no ar-condicionado ou então numa piscina para aguentar. A máxima chegou aos 40 graus em alguns pontos de Porto Alegre, em uma tarde muito ensolarada. Mas será que esse calor todo continua amanhã? É o que a gente confere na previsão do tempo. E para esta quarta-feira, o tempo em Porto Alegre promete ser de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A temperatura oscila entre 23 e 32 graus. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a temperatura será entre os 22 e 31 graus, com sol e aumento de nuvens pelo período da manhã e também pancadas de chuva à tarde e à noite. No sul do estado, em Passo Fundo, a previsão da temperatura fica entre 21 e 30 graus. Sol, aumento de nuvens na manhã e chuva na tarde e noite. Também no sul, em Erechim, a temperatura fica entre os 18 e 32 graus. O dia promete ser de sol, com algumas nuvens sem previsão de chuva. E no litoral gaúcho, em Capão da Canoa, a quarta-feira deve ser de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva pela tarde e noite. É isso aí. E agora a gente traz as notícias do futebol aqui no Jornal da RDC. Quem nos conta as últimas atualizações do Grêmio é o repórter Guilherme Paz. As negociações entre Grêmio e Cruzeiro envolvendo Thiago Neves ainda não tomaram novos rumos, mas o Cruzeiro já informou que não pediu Vitor Bobsin ou Jean-Pierre na questão de uma troca, mas com uma compensação financeira de alguns milhões de reais. Thiago Neves, que já tem salário acertado com o tricolor gaúcho para atuar em 2019 na Arena. Uma despedida na tarde de ontem foi o meio-campista e camisa 10 da equipe tricolor Douglas. Ele que jogou por 3 anos aqui no estado do Rio Grande do Sul, na sua última passagem, agradeceu o apoio da torcida, agradeceu todos os membros da comissão técnica e disse que a carreira dele ainda não acabou. Com as informações do Grêmio, Guilherme Paz. Já pelo lado colorado, as novidades chegam com o repórter Pedro Oliveira. O atacante Leandro Damião não renovou seu contrato e não jogará com a camisa do Inter em 2019. O atacante teve propostas do Japão, da Turquia e do México. Tanto ele quanto o clube não mediram esforços para renovar o contrato, mas a proposta do Japão foi irrecusável e ele vai jogar na Ásia em 2019. E já para os jogadores que o Inter quer trazer para 2019, o Colorado tem interesse no atacante Luiz Adriano. Vários rumores indicam isso, mas o atacante chegou a desmentir por meio das redes sociais do clube. A situação é que eu sou jogador do Spartak e tenho um contrato ainda com o Spartak, e essas coisas que estão saindo na internet não é verdadeira, porque ninguém me procurou, ninguém procurou o clube, então são só coisas da internet que não são verdade. Eu ainda continuo defendendo as cores do Spartak e continuo no Spartak porque eu ainda tenho contrato e quero tranquilizar os torcedores que isso não chegou nada oficial para mim nem para o clube. E um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos os torcedores do Spartak.
Mesmo com o jogador desmentindo, o empresário do atleta Gilmar Veloz e a direção colorada confirmam o interesse. Só que tem um detalhe, o Spartak Moscou, o time de Luiz Adriano, joga na quinta-feira contra o Villarreal pela última rodada da fase de grupos da Liga Europa. Esse jogo decide o futuro do Spartak Moscou. E aí, só depois dessa partida importantíssima para o time russo, que todas as partes vão poder sentar e decidir o futuro do atacante de 31 anos. Mesmo com o interesse em Luiz Adriano, o Inter espera, agora que não tem Leandro Damião para 2019, contar com a renovação do atacante Wellington Silva. Ele que pertence ao Fluminense, mas o Inter está tentando um empréstimo por mais uma temporada. Com as informações do Inter, Pedro Oliveira. O Jornal da RDC fica por aqui. Acompanhe agora o Cruzando as Conversas e uma boa noite a todos os telespectadores. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.